Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Márcio, de Atualidades, e sou sociólogo e a gente vai ter trocar alguma ideia aqui sobre a questão do estudo, tá? Eu gostaria de falar um pouco aqui, esse vídeo, a intenção dele é ensinar vocês, tentar trazer para vocês como é que a gente estuda, tá? E eu não estou falando isso de um ponto de vista moralista, no sentido de vocês devem dar o máximo. Não, a gente vai falar isso do ponto de vista científico, que é importante, tá? Porque, infelizmente, a gente acaba tendo uma noção de estudar relacionada a ficar longas horas, dedicado à leitura, né, fazer muitas coisas, e a gente não aprende exatamente como é que a gente faz isso, porque tem técnicas para estudar. E essas técnicas têm que seguir a forma que o cérebro funciona. Não adianta a gente construir formas de estudo que não operam da mesma forma com que o cérebro atua, né? E simplesmente não vai funcionar. Vocês vão perder tempo e não vai dar certo. Então vou tentar aqui resumir basicamente como é que as coisas funcionam, tá? A primeira coisa mais importante é: ninguém é burro, tá? Isso é a coisa mais importante. O cérebro, ele é igual trabalhar músculo. A gente treina ele. Só que para treinar o cérebro, tem um jeito específico de treinar o cérebro. Assim como tem um jeito específico de treinar os músculos. Para a pessoa ficar forte, existe uma série de condições para ela ficar forte, não é? Se vocês forem ver, as pessoas que são muito musculosas, elas têm que ter uma boa alimentação, né? Elas têm que passar longas horas na academia, tem formas de treinar, não é só simplesmente levantar peso, tem uma série de conhecimentos que ela precisa ter para conseguir ficar forte. Não é assim, ninguém fica forte do dia para a noite. Com o conhecimento é a mesma coisa. A gente tem que ter condições, a gente tem que ter formas de desenvolver o nosso cérebro, tá? Então, isso envolve uma série de pequenas questões. A primeira coisa: a gente não aprende aquilo que a gente não gosta. Existe uma relação direta entre conhecimento e emoções, tá? Se a gente tem emoções negativas em relação ao conhecimento, a gente não vai aprender ele. Se a gente tem emoções positivas em relação ao conhecimento, a gente vai aprender. Isso significa que, se a gente força a barra a ponto de começar a odiar alguma coisa, a gente está indo no caminho errado. O conhecimento, ele tem que entrar na nossa cabeça de uma forma relativamente natural. E mais importante, mais do que estudar longas horas, um dia a gente tem que ter um hábito de estudo. São coisas que a gente tem que adquirir. É muito mais interessante estudar poucos minutos, mas todo dia, do que estudar longas horas em um único dia. Isto é uma questão muito, muito importante. O estudo, ele precisa ser contínuo e ele precisa ser reforçado o tempo inteiro. A gente tem que voltar nos conteúdos que a gente já estudou um pouquinho. Porque o nosso cérebro, ele tem vários conjuntos de memória, tá? Ele tem a memória de curto prazo, uma memória de médio prazo, uma memória de longo prazo, tá? As coisas que a gente consegue gravar. Memória de curto prazo é o que a gente viu. Vocês estão vendo esse vídeo aqui, vocês estão prestando atenção nele, amanhã vocês conseguem falar sobre o que vocês viram hoje. Daqui 3 meses, muito dificilmente. Então, a memória de curto prazo ela é muito imediatista. Ela dura 1, 2, 3 dias, uma semana. A de médio prazo vai durar um mês. Então, é aquela memória... Para uma memória de curto prazo virar de médio prazo, aí já envolve a gente ter gostado daquele conteúdo, né? Envolve a gente ter absorvido aquele conteúdo, a gente ter vinculado alguma emoção positiva a ele. E a memória de longo prazo, ela precisa de que a gente veja aquele conteúdo mais de uma vez e precisa que a gente tenha alguma emoção positiva em relação a ele, senão a gente não grava. Então, por exemplo,
Vocês estão vendo um conteúdo hoje, estão estudando lá, seja lá o que for. Daqui uma semana, vocês dão uma revisadinha naquele conteúdo. Passa um olho, tenta relembrar aquilo que vocês estudaram uma semana antes. Daqui um mês, volta de novo naquele conteúdo. E aí vocês vão gravar o conteúdo. Por isso que é extremamente importante a gente usar técnicas para fazer isso. Que técnicas são essas? Resumo, por exemplo. Resumo é uma técnica bem interessante porque ela permite com que a gente organize um conhecimento do nosso jeito, porque o resumo não é para mostrar para outra pessoa, o resumo é para a gente. Né? E a gente organiza, a gente vê aquele resumo para a gente, e aí, a partir disso, a gente consegue, só lendo aquele resumo, lembrar o que a gente estudou para montar aquele resumo. Porque se a gente monta um resumo, a gente teve que estudar para fazer aquilo. E a gente consegue lembrar de como a gente estudou, o que estava ali contido e tudo mais, e a gente vendo 1, 2, 3 vezes, aquilo vai fixando na nossa cabeça. É muito melhor do que ler longos textos, ver um monte de coisa de novo. Então, por exemplo, aqui a gente está enviando um vídeo. É legal resumir o vídeo com as palavras de vocês. Né? Fazer anotações enquanto a gente está vendo um vídeo, porque aí vocês vão gravando do jeito de vocês isso. Aquela palavrinha que remete a alguma coisa que o professor falou, que vocês sabem o que é, quando vocês verem aquela palavra, aquela frase que vocês colocaram ali no resumo de vocês, aquilo abre espaço na cabeça de vocês para lembrar um monte de outras coisas que estavam no vídeo e não estão escritas. Então é importante, muito importante fazer resumos, organizar o conhecimento do jeito de vocês. E um outro elemento extremamente importante relacionado a estudo é a questão do foco, tá? A questão da atenção. Atenção é algo, assim como as outras dimensões do cérebro, que a gente treina. Ninguém nasce atento ou desatento. A gente, ao longo da nossa existência, treinou a atenção ou a falta de atenção. É assim que funciona. E como é que a gente treina a atenção? Fazendo uma coisa de cada vez. É a coisa mais simples do mundo, parece óbvio, mas não é. É fazendo uma coisa de cada vez. Quando a gente lê um texto, a gente tem que ler o texto. Não tem mais nada em volta. Bota o celular de lado, desliga o computador, tenta tirar o máximo de coisas que tiram a nossa atenção e foca naquele estudo, naquela leitura. Se a gente começar a pensar em outra coisa, ignora aquele pensamento. Pensa assim, não, agora eu estou estudando, eu tenho que prestar atenção nisso aqui. Quanto mais atenção a gente dedica a uma única coisa que a gente está fazendo, isso é para qualquer coisa, tá, gente? Atenção a gente tem no tempo inteiro. Quando a gente vai lavar louça, prestar atenção no que está lavando louça. Quando a gente vai escovar os dentes, quando a gente vai ler, qualquer coisa que a gente for fazer, se a gente focar naquilo que a gente está fazendo, a gente está treinando a atenção. E o treino da atenção é crucial, porque o treino da atenção, ele faz a gente ganhar tempo. Quanto mais atento vocês tiverem à ação que vocês estão fazendo, no caso que a gente está falando aqui do estudo, quanto mais atenção vocês tiverem ao estudo, mais vocês vão, melhor na verdade, vocês vão conseguir absorver aquele conteúdo. Menos tempo vocês vão gastar estudando aquele conteúdo, porque vocês estão atentos àquilo. E aí vocês vão começar a absorver aquele conteúdo mais rápido. E a gente treina isso. Quanto mais coisa a gente fazer ao mesmo tempo, pior a nossa atenção. Então a pessoa às vezes está lá querendo estudar, aí bota uma música, aí liga a televisão, aí lê uma frase do texto, começa a cantar a música, depois para, olha para a televisão, vê o que está passando lá, depois volta para o texto. Isso a gente está treinando o contrário. A gente está treinando a falta de atenção. E quando a gente treina a falta de atenção, a gente vai treinar a ser desatento. Então treinar a atenção é essencial. Isso faz a gente ganhar tempo, a gente ganha concentração. Concentração é muito, muito importante. Então a gente tem que aliar essas coisas. O processo de estudo é isso. A gente tem que aliar a técnica de estudo e a gente tem que alinhar isto com a atenção. Essas duas coisas precisam caminhar juntas, tá? Elas têm que caminhar juntas. Isso a gente tem que tentar conjugar essas coisas, senão fica muito difícil estudar. E é isso. Aí isso envolve algumas questões. Então, por exemplo,
Que nem eu comentei antes, é muito melhor fazer pouco todo dia do que fazer muito um dia e ficar 5 dias sem fazer nada. Exemplo, tá? Digamos que vocês consigam estudar 20 minutos por dia. 20 minutos por dia, tá? 20 minutos por dia, só de segunda a sexta. Você estuda 20 minutos por dia, de segunda a sexta. 20 minutos por dia, de segunda a sexta, são 100 minutos, correto? 20 vezes 5, né? 100 minutos. Isso vai dar um total de 1 hora e 40 minutos, né? 60, 100 minutos, isso, 1 hora e 40 minutos. Beleza. Se vocês estudarem, ao contrário, estudar, sei lá, 1 hora na segunda-feira e 40 minutos na quinta-feira, eu garanto para vocês que vocês vão saber muito menos do que vocês saberiam estudando 20 minutos por dia. Porque assim como os nossos músculos, que não adianta treinar muito num dia e ficar muito tempo sem treinar, o cérebro é a mesma coisa. Quanto mais a gente treina ele, e um treino contínuo, praticamente diário, em aprender, a gente condiciona ele a absorver conhecimento, melhor ele vai ficar. Então, isso é essencial. Então, por exemplo, criar o hábito de leitura, tá? Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de livro para vocês, né? Você tem vários livros gratuitos lá em PDF, que vocês podem baixar e tal. Ler é essencial, é muito importante, porque a leitura vai fazer com que vocês treinem a atenção, aumentem o vocabulário de vocês e vejam como é que se escreve. A gente aprende a escrever lendo e escrevendo, não tem outro jeito. Não vem uma luz do céu que vai nos ensinar a escrever. É ler e escrever. Ler um pedaço, mas vejam, não é sentar um dia e ler um monte e depois ficar um tempão sem ler. Não, ler todo dia, 5, 10, não precisa ler muito, 10 páginas. Vocês vão levar aqui 20 minutos, 30 minutos para ler 10 páginas no início, depois o tempo vai reduzindo conforme a gente vai ganhando familiaridade, mas ler todo dia, um pouquinho que seja, vai fazer com que a gente ganhe essa velocidade. A gente está treinando o nosso cérebro, está exercitando o nosso cérebro. Ele vai ficando cada vez mais ágil, cada vez mais forte. Cada vez mais a gente consegue absorver o conhecimento. Então, isso é importante. Criar hábitos, pequenos hábitos. Hábito de estudar, hábito de ler, e é hábito mesmo. O hábito de estudo, ele precisa ser praticamente o mesmo de escovar os dentes, de fazer qualquer outra coisa, de tomar banho. Ele tem que ser um hábito diário, da gente ter aquele horáriozinho no nosso dia para fazer isso. E é importante, se a gente não tem esse hábito, é importante que a gente defina isso. Olha, de tal a tal horário, nem que seja de madrugada, eu vou pegar um pouquinho de meu tempo e vou estudar. Vou pegar aquele horáriozinho, aquela meia hora que eu tenho ali por dia para estudar, aquela 1 hora e dedicar aquilo. Criar essa rotina, isso é essencial, tá? Isso é muito importante para a gente desenvolver a nossa habilidade de estudo, tá? Outra questão extremamente importante, extremamente delicada, é a questão da escrita, tá? A gente só aprende a escrever escrevendo. Ninguém começa a escrever escrevendo bem. Então, isso que fique bem claro. Não adianta ter vergonha de escrever. A gente não vai resolver nada fazendo isso. Pelo contrário, vergonha trava a gente. Escrever, melhorar as nossas capacidades, é um processo de lapidação. Lapidação. Imaginem alguém lapidando uma joia. Vem uma pedra bruta, né? Aquela pedra tá bruta, tá feia, né? Aí vem o artesão e vai trabalhando, vai tirando as imperfeições, vai ajustando até ela virar uma joia. Com a escrita é a mesmíssima coisa. A gente começa escrevendo tudo errado. Tudo errado. Só que com o tempo a gente vai melhorando. Por quê? A gente vai percebendo onde é que estão os erros, a gente vai se dando conta do que pode melhorar, a gente vai entendendo como é que vai melhorando. Só que para fazer isso a gente tem que se expor. É inevitável a gente se expor, né? E aqui, sobretudo nessa disciplina aqui que a gente está trabalhando, não tenho medo em momento nenhum
de se expor. Ninguém vai julgar vocês. A gente não está aqui para xingar vocês. Eu entendo que muitos de vocês, em algum momento da trajetória de vocês, já foi julgado, já foi falado um monte de absurdo para vocês. Não precisem ter medo. E nisso eu vou deixar a minha trajetória pessoal. Vocês não me conhecem, por óbvio, né? Vocês estão me vendo aqui, né? Até de manga comprida, né? Em função dessa situação que a gente está distante, né? Eu não moro em São Paulo, eu moro no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Estou bem longe de vocês, né? Eu conheço algumas pessoas do curso, né? Que são meus amigos, e em função disso me convidaram aqui para ajudar vocês, mas eu estou bastante distante de vocês. Eventualmente eu vou para São Paulo e posso conhecer pessoalmente, né? Se a gente trocar uma ideia fisicamente ali, olhando uma cara do outro, mas nesse momento, né? E mesmo após a pandemia vai ser um pouco difícil porque eu estou bastante longe. Mas vocês não me conhecem e tal, mas eu tenho dislexia, tá? Que tem uma dificuldade de escrita natural, né? Por mais que eu li, vocês podem ver a biblioteca, eu li todos esses livros aqui, muito mais, eu li mais que o triplo do que está aqui atrás de mim. E até hoje eu tenho dificuldade de escrever, tenho dificuldade de escrever corretamente as palavras por uma, vamos botar bem entre aspas, deficiência que eu tenho, que é a dislexia. E não importa o quanto eu leio, o quanto eu escrevo, eu ainda escrevo as palavras com a grafia errada, né, com a forma de escrita errada. Não tem muito jeito para mudar isso. E quando eu era em idade escolar, eu tinha muita dificuldade em decorar as coisas, em fazer, porque a dislexia tem isso, né? Eu não enxergo como se as letras pulassem, elas se movessem. Eu não consigo fixar a minha atenção no momento da leitura na grafia. Eu presto atenção, quando eu estou lendo, no conteúdo, mas não na grafia. E minha vida inteira eu fui chamado de burro. Né? Já me formei, saí do ensino médio há muito tempo, na minha época todo mundo me chamava de burro. Né? O Márcio é burro, né? Não consegue aprender. E vejam, eu consegui fazer faculdade, fui um dos melhores alunos da faculdade, eu fiz mestrado, passei em primeiro lugar no mestrado, fui um dos melhores alunos do mestrado, estou terminando meu doutorado, primeiro lugar também no doutorado, fiz doutorado na UNB, que é uma das melhores universidades em sociologia, que é a área minha de formação do país, e eu consegui tudo sendo disléxico. Aí, como é que eu resolvi isso? Primeiro, eu tive que me entender e achar estratégias para contornar esse meu problema, né? Mas, principalmente, eu tive que resolver meu problema de autoestima. Enquanto eu me achei burro, eu não consegui fazer nada na minha vida. No momento em que, eu tenho dificuldades, mas eu vou superar essas dificuldades, eu acreditei em mim mesmo, eu consegui resolver isso. Então, se vocês não acreditarem na capacidade de vocês, que eu tenho certeza que vocês têm, vocês vão ter muita dificuldade. Porque se a gente tem dúvidas sobre a gente, é muito difícil a gente prosperar. A gente tem que entender que a gente tem muito que aprender, que a gente tem limitações, mas a gente sempre tem que colocar na nossa cabeça, se outras pessoas venceram essas dificuldades, se eu tenho dificuldade de escrita e eu entendo que outras pessoas venceram a dificuldade de escrita, eu também consigo. Eu sou uma pessoa que tinha muita dificuldade de escrita e eu venci isso. Tanto é que eu já escrevi livro, já escrevi artigos, já escrevi uma dissertação, estou terminando de escrever uma tese, já escrevi muita coisa na minha vida. Mas eu tinha que acreditar que eu era capaz de escrever. Porque se eu não acreditar que eu sou capaz de escrever as coisas, eu não vou ser, eu me auto-saboto. Então isso é importante. Isso é muito, muito importante para a gente. Então acreditem em vocês, tá? Eu sei que vocês podem ter escutado muitas coisas, muitas pessoas podem ter desacreditado de vocês, mas vocês precisam acreditar em vocês. Senão, é muito difícil. Todas as pessoas do cursinho podem fazer um esforço que for. A gente pode transmitir muito conhecimento para vocês, mas a gente não pode transmitir confiança, porque a confiança tem que vir de dentro. Vocês têm que acreditar, tá, pessoal? E é possível. Dá trabalho, sim, estudar dá trabalho, estudar cansa. Essa história que quem não estuda pega enxada. Gente, estudar cansa tanto quanto a enxada.
Só que um é cansaço físico, o outro é mental. O físico, tu dorme, acorda, ele passa muitas vezes, né? Descansando, comendo direitinho, o cansaço físico vai embora. O mental, ele te atormenta, tu não consegue dormir. Quando tu cansa muito o cérebro, isso tu fica pensando, e é difícil. Então, estudar não é fácil, é difícil, às vezes é um pouco sofrido, mas é uma questão de perseverança, é uma questão de acreditar, de entender por que a gente está fazendo isso e seguir em frente. Então não é fácil, mas qualquer um consegue superar. Não é um treco impossível, mas tem que entender, né? Entender um pouco das nossas dificuldades, ver como é que a gente pode superar e não tenham medo em pedir ajuda. Não tenham medo de pedir ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é sinal de que eu entendo o que eu tenho dificuldade e entendo o que eu posso superar. Então façam isso. Peçam ajuda, tá? E uma última questão que nem de longe é uma questão menor, que é o seguinte. Eu, na minha experiência dando aula, já dou aula há um bom tempo, já me deparei com alguns alunos que tinham uma dificuldade eles liam do jeito errado. E o que é ler do jeito errado? Muito simples. Eu ler focando na palavra. Tentar entender significado de palavra o tempo inteiro, tentar pegar as palavras dissociadas, ler palavra por palavra. Gente, leitura, escrita é um processo imaginativo. A gente tem que usar a imaginação. Para escrever, eu tenho que imaginar o texto antes de escrever. Eu não saio escrevendo. Tenho que imaginar ele na minha cabeça. Senão, as coisas não saem direito. Para ler, é a mesma coisa. Se a pessoa que escreveu imaginou o texto na cabeça dela, quando eu estou lendo, eu tenho que fazer o contrário. Através da leitura, eu tenho que imaginar aquilo que está escrito na minha cabeça. Se eu não crio essa relação com a imaginação, eu não aprendo. Então, quando a gente está lendo, vocês estão lendo lá um treco de história, né? Estão lendo lá sobre o Egito Antigo, né? Aí os egípcios, tenta imaginar como é que eram os egípcios. Mas eu tenho dificuldade. Mas quem nunca viu um filme sobre o Egito, né? Ou se não viu, entra no YouTube. Tem um monte de vídeos sobre Egito, foto. A gente tem internet, né? Quem consegue ter acesso e tal, né? Procure esse tipo de coisa para estimular a imaginação de vocês, porque aí vocês olham aquele texto falando sobre isso e começam a imaginar as cenas, como é que as pessoas viviam lá naquela época, como é que elas se vestiam, como é que eram as classes sociais que tinham lá, o que era ser o faraó lá. Vocês começam a imaginar essas coisas, porque imaginando a gente entende. A imaginação é essencial para o estudo. A gente, às vezes, trata o estudo como uma coisa muito técnica, né? Eu tenho que saber isso. Não, gente. Você tem que imaginar. E é tudo. A imaginação é essencial para o aprendizado. Se a gente não imagina aquilo que a gente está estudando, aquilo fica pobre. A gente não consegue usar aquilo. O conhecimento só se torna útil se a gente estudou, consegue imaginar aquele conhecimento, que a gente dá sentido para ele, a gente consegue raciocinar em cima daquele conhecimento e, por último, a gente consegue ensinar. Ensinar é a melhor forma de saber se a gente aprendeu alguma coisa. Porque para ensinar qualquer coisa para alguém, eu tenho que ter absorvido aquele conhecimento, eu tenho que ter colocado ele em prática minimamente para aí conseguir transmitir. E eu garanto para vocês que tudo isso que eu estou dizendo aqui nesse vídeo, eu botei em prática. Isso faz parte da minha vida. E para colocar em prática, eu tive que gramear muito, porque tudo isso que eu estou dizendo para vocês, ninguém nunca me disse. São coisas que eu tive que ir estudando aqui, estudando ali, escutando outras pessoas, né? Já fui em seminários, palestras estudei neurociências com algumas pessoas, fui em palestras, estudei sobre processo educacional, gestão de tempo, um monte de coisa para entender isso tudo que eu estou dizendo para vocês. E entender muita coisa do que eu estou dizendo eu apliquei naturalmente na minha vida, outras não. Hoje eu consegui organizar, sistematizar esses conhecimentos para conseguir transmitir.
E eu faço isso não para mostrar e tudo mais, não, para ajudar meus alunos. Porque isso é essencial. Se a gente não sabe o que é estudar e como se estuda, infelizmente a gente não aprende. O aprendizado não é só prestar atenção numa aula. Não, é saber como estudar. E dificilmente alguém ensina isso. Mas isso é essencial, né? Ter hábito de estudo, criar a rotina, não se exigir demais no estudo no início e aumentando gradativamente a quantidade de estudo e aumentando aos pouquinhos. Hoje eu estudo 10 minutos, né? Passa um tempinho, aumenta para 20, aumenta para 30. Depois, com o tempo e a prática e o hábito de estudo, vocês vão conseguir estudar 5, 10 horas. Mas ninguém começa estudando 5 horas por dia do dia para a noite. É a mesma coisa, ninguém começa fazendo uma maratona do dia para a noite. Né? Se vocês querem correr uma maratona, vocês vão começar correndo 1 quilômetro por dia, aí corre um tempo, o corpo acostuma, passa para 2, corre um tempo, o corpo acostuma, passa para 3. É a mesma coisa com o estudo. Só que essas informações, como funciona, nunca me foi passado. Então, no início, eu queria estudar muito num dia, e no outro dia eu não conseguia estudar. Eu tinha nojo de pegar os livros. Eu estudava muito num dia e no outro, cansado, não queria estudar. Por quê? Meu cérebro, meu corpo não estava acostumado a ficar sentado tanto tempo estudando um conteúdo. Então, eu tive que me adaptar, eu tive que entender como é que funcionava. Eu tive que percebendo como é que funcionavam essas coisas. E a partir disso, eu fui evoluindo, eu fui avançando, eu fui melhorando. Né? Para vocês é a mesma coisa. Não tentem correr uma maratona em um dia. Né? Vão aos poucos, vão ampliando os estudos e principalmente não se exijam. A gente tem que ter uma exigência com a gente, por óbvio. Se a gente também trata as coisas de forma muito leviana, a gente não faz nada. A gente tem que ter um comprometimento com a gente. Tá? Comprometimento assim, ó, eu vou me dedicar aqui tanto tempo por dia. E é isso que eu consigo, saber das nossas limitações. Mas a gente tá, assim, ficar frustrado não nos ajuda em nada. A gente tem que ter uma posição em relação ao estudo ativa. E é em que sentido? Hoje, por algum motivo, sei lá, às vezes acontece, né? Um dia eu não consegui estudar por N motivos. Aconteceu muita coisa no meu dia, minha cabeça não está bem, tudo bem. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. E a partir de amanhã, segue meu fluxo normal. Hoje não deu para fazer isso, mas amanhã eu vou fazer. Ou hoje não deu para fazer tudo o que eu gostaria, mas eu fiz um pouquinho. O fato de a gente não conseguir fazer as coisas não significa que a gente tem que abandonar aquilo que a gente se comprometeu e não significa que a gente tem que ficar se culpando. Culpa não serve para nada. Culpa nos atrasa a vida. A gente tem que entender assim, não. Encara a vida, encara o conteúdo, encara os estudos e bola para frente, tá? É assim que a gente aprende. Por isso que eu estou falando, eu estou batendo muito nessas teclas porque esses sentimentos de medo de fazer as coisas, culpa, tá? Sentimento de inferioridade, assim, de se achar burro, não ajuda a gente em nada. Agora, eu acreditar que eu sou capaz, acreditar que por outras pessoas terem aprendido aquilo também consigo, acreditar na gente, no nosso potencial, né? Encarar as coisas de uma forma mais positiva, no sentido assim, hoje não deu, mas amanhã vai dar e eu vou conseguir, né? Não se deixar abater e levantar a cabeça e seguir, isso é essencial. Pode não parecer, parece uma coisa meio de autoajuda, mas isso é essencial para estudar. Porque as emoções que a gente tem, a forma com que a gente relaciona as emoções ao estudo, como eu falei lá no início desse vídeo, elas são essenciais para a gente aprender. São coisas que as pessoas não dizem, mas isso tem... Eu não estou falando isso de um ponto de vista assim, leviano, assim, é o que eu acho. Não. Existem inúmeros estudos na neurociência ou neuroeducação, que é a neurociência aplicada à educação, que vão mostrar exatamente disso, que muitas pessoas, muitas vezes não aprendem matemática, porque as pessoas ficam martelando que matemática é chato, que matemática é difícil, elas incorporam isso na cabeça dela e elas têm um bloqueio para matemática. E esse bloqueio é porque todo mundo martela que matemática é chato e matemática é difícil, a pessoa aceita e acredita aquilo, e aí ela não aprende. Porque é uma emoção que está bloqueando ela, não é racional.
entende? Não é por falta de capacidade, por falta de condições. É outra coisa que está em jogo. Então, essas emoções, elas nos bloqueiam. Óbvio, não é fácil transpor, mas assim, no que vocês precisarem, a gente está aqui, a nossa disciplina está aqui, a gente, quando vai tratar dos temas, não é importante só tratar de assuntos, a gente tem que conversar com vocês também, e no que precisarem a gente está à disposição, tá? Então não fiquem acanhados de nos procurar no que for preciso e trocar uma ideia, falar alguma coisa, porque eu sei que não é fácil as coisas, às vezes a gente se perde, às vezes a gente precisa de alguma orientação e é para isso que a gente está aqui também, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem bem e nos vemos na próxima aí, tá bom, pessoal? Até a nossa live aí.